atriz que trabalhou com o Ratinho no SBT, no programa de Ratinho, nos quadros inclusive de DNA, e que justamente no dia em que o Corinthians levanta a Taça Libertadores e que ela estava comemorando em casa, aos 24 anos de idade, um filhinho de 1 ano e 9 meses, ela é barbaramente assassinada pelo marido, que depois tentou se matar e se encontra em estado gravíssimo ainda no hospital. A polícia chega à conclusão que ele matou por ciúme da profissão, que ela nem seguia mais, ela abandonou a carreira, abandonou o programa do Ratinho, abandonou tudo para casar e ter um filho, para formar uma família. Ela apenas trabalhava com os pais distribuindo galão de água, mas ele sempre teve medo de que ela voltasse para a televisão. Vamos ver agora. Bom, nós agora vamos falar do caso da Babila, né? 24 anos, a gente comentou aqui no nosso programa, filhinho de 1 aninho e pouco, e acabou sendo assassinada pelo marido, pelas costas, com várias facadas, e ainda num dia em que se comemorava a vitória do Corinthians pela conquista da Libertadores. Era nesse clima de festa em que ela estava, e infelizmente acontece essa tragédia. Nós estamos recebendo aqui o Alexandre Marcos, que é o pai da Babila, e a Rosana Costa, que é a mãe da jovem que foi Miss Primavera, modelo, trabalhou com o Ratinho, para vocês terem uma ideia. Ela fazia parte das dramatizações do quadro de DNA, do programa do Carlos Massa lá no SBT. Enfim, ela tinha projetos, tinha sonhos até de seguir uma carreira, acabou abandonando tudo isso por amor, por outro sonho de constituir uma família, e que infelizmente terminou em tragédia. O marido suspeito, né, a gente tem que tratar como suspeito, mas ele que a esfaqueou e matou, ele também tentou se matar depois com facadas, não conseguiu, mas está em estado gravíssimo no hospital, segundo informou a Secretaria da Saúde, né? Ele se encontra no hospital Saboia, né? De qual região? Da Zona Sul de São Paulo, do Jabaquara, é isso mesmo, viu? Bom, para vocês, além da nossa solidariedade, é tentar entender por que isso aconteceu, ou nem vocês entenderam ainda, mas de repente já suspeitava que essa história não teria um bom final. Não que fosse um final trágico, mas que, por exemplo, o casamento desse certo e fosse separar mesmo. Qual que era a impressão, Rosana? A minha primeira impressão já foi negativa. Já foi desde quando ela conheceu o rapaz? Desde que ela conheceu, eu nunca gostei dele, meu marido é a mesma coisa. A mesma coisa? Os dois tiveram a mesma impressão? Eles foram em casa, ele levou a par de aliança para ficar noivo com ela no primeiro dia. Foi assim que vocês conheceram ele? Quase perto dele. E nós nunca concordamos, mas o filho acredita no amor, no novo pai e mãe, né? Tudo é lindo, maravilhoso. Mas a mim ele não enganou, a família dele sabe disso, que eu também sempre falei. A gente só suporta em nome de uma família, né, para ter a filha junto. Ela fosse. Então a gente engole, eu acho que a palavra certa é essa. Por que você não suportava? Ela queria ter, né? Eu acho que é uma coisa já instintiva. Mas o que você achava dele? Possessivo, ela largou tudo porque ele era ciumento, porque ele achava que todo mundo que trabalhava na área não prestava, aquela imagem. Não queria saber dela em televisão, sendo Miss, nada. Imagina, quanto menos, sabe? Ela fosse notada e independente. Né? Melhor para ele, seria mais fácil controlar. Com relação à agressão em si, se teve, eu realmente não sei. Ela sempre foi muito família, ela sempre poupou muito, porque ela sabe o pai que ela tem, a mãe que ela tem. A gente seria. Você acha que ela aguentava tudo sozinha? E a gente não aceitar a coisa errada, né? Com certeza. Nós ensinamos ela a fazer coisa errada. Mas assim, eu sempre falei, eu sempre conversei muito, não só como mãe, mas como amiga. Né? Sai dessa. Tá errado. Sabe que as pessoas estão perguntando muito, eu vou perguntar para vocês, essa história dela ter trabalhado com o Ratinho, é isso mesmo? Ela fez parte? Isso foi antes do casamento? Ela era menor de idade na época, porque ela sempre foi muito grandona, muito bonita. Na época ela tinha uns 16 anos. São Bernardo. Foi Miss Primavera. Ela tinha uns 16 anos, mas ela parecia uma moça de 18, Entendi. né? Mas todo mundo lá, até eu recebi ligações, tenho mensagens no celular, ela fazia aquelas dramatizações que eram um humor, né?
E eles tinham o maior capricho também de coisas assim, sabe? Só brincadeira na praia. Certo. E era uma família, sabe? Assim, eu vivia lá, a gente chegava aí 3, 4 vezes numa semana No programa pra gravar tudo. várias cenas. Ela participou de especial de Ano Novo, do própria empresa, né? Sim, da SBT. Então, o diretor que hoje ainda está lá, era um paizão, porque todo mundo falava, uma menina tão bonita e tão, assim, humilde, brincalhona. Ela saía correndo com o extintor no corredor atrás do Luciano, que é o Bola. Era um pastelão de verdade, sabe? Certo. E todo o dinheiro que ela ganhava, a gente falava, filha, tá guardado na sua conta. Não, pai, pode, e você, a mãe, pagar o que precisar aí. No futuro vocês me ajudam. Ela ficou lá até quando ela conheceu esse rapaz? Não. Depois ela parou. Ela foi fazer outros tipos de eventos, chegou a fazer cruzeiro. Mas ela pensava deslanchar uma carreira por aí mesmo, de modelo, na televisão, alguma coisa. Tanto ela só desistiu quando encontrou ele. Ela estava atrás do DRT dela, porque ela não queria mais, ela queria ser atriz, ela falava. Né? Então ela estava atrás do DRT. Ela foi fazer curso no Rio. Ela fez curso. Sozinho. Tudo para a carreira dela. Quanto tempo ela ficou com ele? 4 anos. 4 anos. Quanto tempo tem o bebezinho? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, né? Mas teve uma ida e vinda, né, na qual até... Eles chegaram a se separar? Sim, era 11 e pouco da noite, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Ela me ligou, mãe, pelo amor de Deus, ele tá querendo me matar, eu tô trancada no banheiro. Foi uma situação assim. Olha, quer dizer, a primeira separação é porque ele já queria matá-la. Foi, que até hoje eu não consegui entender e saber a verdade. Ela nunca te contou tudo por inteiro. Ela poupava. Errado, mas ela poupava. E eu sei que nós fomos, eu fui encontrá-la na delegacia e era naquela época já para ter deixado preso, mas por apelo da família mesmo, a gente acredita, né? Não representamos e ficou por elas mesmas, mas assim, naquela condição que eu pedi para a família, por favor, não deixe nunca mais ele se aproximar dela, exato. Aí ele foi buscá-la, até quase que prejudica o meu esposo, que tentou protegê-la. Ele chamou a polícia, como se meu esposo estivesse mantendo-a em cárcere privado. Deu uma confusão. Isso porque daquela primeira ameaça ela voltou para casa de vocês. Longe dele, em cárcere privado, na nossa casa. Ela voltou para casa, ela prestou vestibular, entrou na faculdade, arrumou um emprego, quer dizer, começou do zero de novo, né? E ele começou a cercar e veio atrás. Aí ele virou o jogo, por isso que eu falo que é uma pessoa dissimulada, calculista e fria. Ele virou o jogo, colocou a polícia na minha porta, maior vergonha, nós nos mudamos até porque eu morri de vergonha, porque eu nunca te acusando nunca fui de cárcere privado, entendeu? Por causa de vergonha. Que ele estava mantendo-a em cárcere privado. E nessa época eu já não sei nem dizer se ela foi por amor mais. Eu acho que foi. Também. O meu sentimento é esse. Medo de acabar com a nossa família, acabar com o pai dela. Eu penso assim. Ela tentou dar mais uma chance. Aí, nessa mais uma chance, ela falava pra mim, não, mãe, ele mudou, que é onde eu ia falar que é o grande perigo, que eu avisava. Ele tá muito carinhoso, ele tá muito bonzinho. Aí veio o nenê. Então, e eu falava, sabe, agora que é o perigo. Tá, você falava pra ela. Falava, quando tá muito bonzinho e quieto é que a mamãe tem medo. Sônia. Né? É verdade. Não é verdade? É verdade. É real. E eu falava, e não. Eu tava, como ele diz, né? Não, eu sei que todos os dias eu perguntei pra ela. Então ela apostou porque ela acreditou nessa mudança. O que eu tinha mais medo. Dessa tranquilidade. Teve uma ocorrência ontem. Uma menina de 13 anos que queria namorar e o pai não queria que ela namorasse. Essa menina revoltada, sabe o que ela fez? Ela pegou veneno, colocou no sanduíche do pai, o pai comeu, passou mal, foi hospitalizado, quase morre. Meu Deus. Não é 13 anos, tá? O que a gente tem que entender, existe uma coisa que funciona, e esse programa tem utilidade pública, que é prevenção. Sim. A prevenção, dificilmente ela acontece naquele momento em que a pessoa já está envolvida. Quando a dona Rosa começou a contar, eu me arrepiei, porque tudo que a senhora falou está na cartilha que eu sempre mando para os telespectadores, como reconhecer homem violento. O que a senhora relatou é 1/3 do que nós alertamos aos jovens do perigo. Por exemplo, você conhece uma pessoa hoje, 2 dias a pessoa se declara
apaixonado e quer casar. Isso é uma péssima indicação de possessividade, que quer se apoderar da outra pessoa, que não tem paciência de conhecer realmente alguém. Porque no momento em que as partes estão apaixonadas ou tendo uma paixão, por mais o que os pais falam, todo mundo que está nos assistindo agora sabe disso, o filho não vai ouvir. E paixão é perturbação mórbida de sentimento, não é, Haroldo? É uma coisa que realmente é impossível. Você não vê, você não consegue olhar adiante, não é isso? Só consegue ver aquele momento em relação a essa paixão mesmo. É uma coisa muito... Isso que é uma mudança química seríssima. O que o rapaz fez, Eliana, de chamar a polícia para a família, isso já é algo inadmissível e que ela deveria ter cortado naquele exato momento. Mas a pessoa jovem acha que sabe tudo, acha que resolve tudo, e quando o outro lado comete um ato forte e ele vem com presentes, com choro, com perdão, é como a senhora disse, aí é que você tem que ficar mais preocupado ainda, porque na verdade é uma armadilha para ter a presa novamente do lado dela. Foi assim que a Rosana sentiu. Desde o primeiro dia que ele conheceu ela, ele achou que ela era propriedade dele. Era dono. Ele é dono dela. Que nós não que ele deve ter ido na balada e falado, ela vai ser minha e de mais ninguém. Ele tinha antecedentes, dona Rosana? Sim. Então, nós não sabíamos. Meu esposo... O dia que ele reconheceu o corpo no ML, o investigador, cheguei às 4 horas da manhã, que disseram para mim, ó, você chega primeiro com os documentos. Aí já resolve para você, porque vocês moram no ABC e tudo em São Paulo é mais difícil. Pra gente é. Então eu fui correr atrás de tudo. Olha, ele tinha passagem por quê? Em quê? Qual era o artigo? Na 96 DP, ele pegou e falou, daqui para mim adiantar para você, a hora que abrir o ML, você vai ser o primeiro. Adiantar a documentação. Aí, a hora que ele puxou o nome dele, o RG e o CPF, ele tampou com a mão assim, com a mão esquerda, virou a tela e mostrou a foto do dito cujo é esse. Eu falei, é o dito. Falou, ele tem queixa de estelionato 171 e um BO da dona Babila, a qual ele assassinou em 2010, um BO que ela fez na 35 DP, lá no Deve ter retirado a queixa. Exatamente. Ele deve ter, fez a ocorrência, e o marido agressão pede da Babila desculpa contra ele. Então, acho que foi isso que ela nos últimos tempos ela falava assim, ia querer agredir minha filha. Eu já não sinto mais. E ela escondeu da gente. Nos últimos tempos a gente conversava muito. Ela falava, mas mãe, queria ver o filho sem pai. E eu falava pra ela, falava assim, filha, eu falava pra ela, filha, é melhor sem pai, porque pai presente não é pai, do que sem pai e sem mãe, sabe? A gente fala, né? E olha, eu vou falar, onde a gente ele pegou ela desprevenida. Com certeza foi desprevenida. Você acredita porque que ela teria por como ciúme lutar. Mesmo? A senhora acredita que tenha sido por ciúme mesmo, no caso dele? Tinha alguma coisa mais eu acredito. E sem justificativa, porque desculpa, eu acho que não foi ciúmes, eu acho que foi, pelo que eu fiquei sabendo, ela teria colocado um fim no relacionamento. Então. Ou seja, não quero mais, não aguento mais, e aí a pessoa naquele estado emocional pega uma faca e pelas costas comete o assassinato. Ele se feriu aonde? Segundo, quando eu cheguei na porta lá, isso pra mim também é o meu neto estava no colo do irmão dele que morava lá com eles. E eu peguei o rádio da minha filha, a gente estava tentando limpar no rádio, tocar no celular dela, tocar no celular da casa, no celular dele. Quando eu cheguei às 11h30, eu falei para ela, aconteceu alguma coisa, 11 horas. Montei no carro e fui até a casa na porta. Chegou lá, tava aquela fita preta e amarela, eu ia entrar, o policial me barrou, falou, o senhor é o que da família? Eu falei, o senhor já pode me contar que isso eu já sabia que ia acontecer desde 4 anos atrás. Falou, o senhor é o que dela? Eu falei, eu sou o pai dela. Ele falou, a moça que está deitada na cama, a loira assim, assim, assado, ela veio a óbito. E ele está deitado no chão da cama, com o pescoço. Ele estava sentado entre a cama e o computador com os pulsos cortados. O pescoço e a boca. Por isso que eu falo. Pulso. Eu estou esperando o laudo do ML, que nós não temos ainda. Foi o que o policial disse pra gente, né? Tá? Eu não imagino que horas foi o ocorrido. Então são todas perguntas sem respostas. Não, e aí ele só cortou os pulsos. Mas ele está em estado gravíssimo. Não sei se é no rosto, no pescoço, no ferimento. Parece que tem mais lesões. Sim, ele está
Por isso que eu falo, ela lutou. O policial disse para mim, doutor, o seguinte, que ela estava deitada de lado, com um corte aqui na boca, ele desfigurou o tênis direito dela, viu? O tênis branco dela, todo ensanguentado, no outro pé, sem meia, sem tênis. O carro dela estava na garagem, virado para sair para a rua, com os 4 vidros abaixados e a chave no contato. A minha filha, ela sempre cuidou do que é dela. Olha só, Alexandre, é verdade que ele foi encontrado dentro do apartamento, inconsciente, do sobrado, inconsciente, em razão da perda de sangue? Olha, o policial falou para mim, ela está na cama deitada de... Mas respirando. Respirando. A informação, mas pelo estado, ele não vai chegar vivo. Por ele estar em estado grave, gravíssimo, com uma coisa certa, ele tentou botar fim à vida dele. Não, é por isso que eu falo que é uma coisa calculada, não é uma coisa assim não foi de que repente, pode dizer que violenta emoção, foi fora de si, que foi inclusive usar artifícios da lei, né, insanidade, essas coisas. Isso não pode acontecer. É por isso que eu estou conseguindo força para estar aqui, que eu nunca gostei de aparecer nem tirar foto, porque eu não quero que isso fique assim. Você está entendendo? Não é insanidade, não é nada, é maldade, é ruindade, é premeditado. Não, evidentemente que a senhora tem razão. Isso, ele tem já cuidou né? da guarda da criança? Começa amanhã, doutor. Feriado atrapalhou tudo. Agora, se ele sobreviveu, o que acontece com ele, doutor? Pois é, se ele sobreviver, ele vai a júri popular. É júri popular mesmo? Júri popular. Doutora, desculpa, ele vai ficar preso? Não. Absurdo. Não vai ficar preso, não vai responder o processo preso, vai ter que ter todo um procedimento aí em relação à criança para ver se ele tem condições de cuidar. Ele pode até pleitear a guarda do bebê? Doutor, ele não é primário. Já estão se prevenindo com relação ele já tem passagem. Como é que ele vai ficar solto? Sim, mas vai ficar solto, porque infelizmente, na calada da noite, a nossa querida presidente da República, presidenta é errado, para quem gosta de falar presidenta e não sabe falar português, a presidente da República sancionou uma lei que existe medidas alternativas para prisão preventiva. Verdade, aquela coisa das 9, né? Na realidade, esse rapaz, ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. É óbvio que houve uma tentativa de suicídio, realmente. Não, aí se for só no pulso, para mim morreu a tentativa de suicídio. Parece que não foi, porque parece que tem na garganta. Se for só no pulso, é história para boi dormir, para dizer assim, ele tentou se matar. Deu 2 piques, não sei o quê. Por isso que eu perguntei, como é que ele tinha se ferido? Parece que tem na garganta, parece que também... Tem onde mais, doutor? Segundo o relato do policial lá, falou o seguinte, que ele estava caído, ela caída na cama com corte aqui, e ele com corte no outro lado. Eu entendi, pelo que ele falou, que minha filha, vamos dizer assim, no vulgo popular, estava tentando sair fora. Que ela colocou a chave no contato, a bolsa do nenê, com todas as roupas do nenê pro dia seguinte e para mais dias, que era muito grande. Então, a carteira dela, que está comigo aqui, com todos os cartões dela, todos os documentos dela no fundo, a certidão do nenê. Tudo. No fundo, com o dinheiro e a correntinha que ela ia estar aqui, ó. Oh, meu Deus. Só, Alexandre, essa revolta que a senhora está tendo, e o senhor está tendo, em relação de uma possível liberdade desse rapaz, se ele não vier a falecer, é algo que a sociedade brasileira não suporta mais. Por quê? Porque vocês são quem? Vocês são familiares de uma moça, filhas que morreu. Então eu fico imaginando, como disse a doutora Passarelli, daqui a alguns dias ele sai lá do coma, ele é levado a um presídio, é óbvio que ele vai ter um advogado que imediatamente vai solicitar uma liberdade provisória e com boas chances de conseguir, assim como o Pimenta Neves ficou 10 anos respondendo o processo de liberdade. Só que a família, eu imagino a senhora e o seu Alexandre andando na rua e encontrar com o cidadão que matou sua filha do carro ao lado. A minha filha me contou que ele tem um outro filho, ele tem mais outros 2 filhos, com 2 mulheres diferentes. Duas mulheres diferentes. O primeiro filho dele, que hoje deve estar no
entre 7 e 10 anos, sistema que por sinal odeia o pai, não quer mais ver o pai, minha criança. Sim. Mas eu sei que foi nesse sistema de só na visita assistida. Eu queria imensamente, porque eu não sei quem é essa mulher, como é o nome, onde mora. No bairro. Primeiro, até se ela pudesse entrar em contato com a tua produção, claro. Porque eu preciso saber, eu preciso conhecer mais esse ser. Certo. Ela poderia até me ajudar, porque nós ainda não fomos intimados. Então, quanto mais dados eu tiver, claro, eu acho que é muito importante. Apresentar a justiça, né? Para até a gente embasar alguma coisa. Mas isso é até fácil, porque se foi feita uma visita assistida e mora no bairro, com certeza o juízo da infância pelo nome dele da família, não, aí é da família porque tem pai e mãe, né? Que cuidou disso, você pode ir na vara da família e pesquisar. Agora, Sônia, eu acho que é um exemplo. Um caso triste como esse, e a família está aqui para alertar a dor de vocês, eu tenho certeza que a gente já conversou, é para alertar o público de mulheres que estão passando pelo mesmo problema. Quem está nos assistindo, se conscientize. Eu acho. Muitas vezes é melhor lidar com o filho sozinho, enfrentar uma separação, do que acabar toda a história no necrotério. Porque eu acho que além da orientação, também o protesto, né? Em relação a toda essa facilitação, porque ele pode sobreviver, sair do hospital e, como disse a promotora doutora Eliana Passarelli, em liberdade. Quem tem que viver preso somos nós. Eternamente. Fugindo, eu vou ter que tomar cuidado, esconder, mudar de vida, mudar de lugar. Tem medo tudo. que ele pegue o menino ou faça alguma coisa com vocês. Lógico. Uma pessoa assim não espera mais nada. Viu, doutor? Porque numa festa que ele estava, nessa comemoração aí do título do Corinthians, que um cidadão escutou, mas na hora ali de tirar o corpo, eu escutei um cidadão ali falar, o namorado de fulana falou, ele falou para namorado de fulana, que se ela fosse embora com o menino, e ela fosse embora, ela e o menino, que ele mataria o menino na frente dela e depois mataria ela. Ela, pequenininha, nossa, gente, olha que bonequinha, que bonequinha, que linda, né? Porque ela já era modelo desde os 10 meses de idade, né? Imagina, você vê uma bonequinha dessa, você vai imaginar que vai ter um final tão trágico assim. Sônia, é um tapa na cara da sociedade. A gente vê essas imagens. É um tapa na cara da sociedade brasileira. Pessoas que matam com frieza, depois terem o direito de responder um crime gravíssimo em liberdade. Isso ninguém aguenta. A tentativa de agressão contra ela em 2010 também não foi nada, né? Que foi falado, tudo isso é assim, por isso que eu falo que é uma pessoa dissimulada. Ele tinha o dom de se posar de vítima, por exemplo, o filho não gostava dele, coitado, eu preciso ajudar ele. Você entende? Tô entendendo. Não, a mãe e a avó que ficam falando mal de mim para a criança. Então é tudo uma coisa. Para tudo tem uma desculpa, né? Sabe, é que eu não quero assim direto dizer, mas pode ser que estejamos diante de um psicopata. Mas o que é um psicopata? O psicopata é justamente o cidadão que ele, quando convém a ele, ele faz cena, ele chega a chorar. Tem síndrome de pânico, que ele falava que ele tinha. Pode ser um psicopata. Sabe, é apelativo, uma pessoa apelativa. Então é aí que ele envolvia emocionalmente, chantagem emocional, né? Eu tenho a correntinha aqui, ó, que quando fizesse 2 anos, estava no pescoço dela, o ML me entregou, Sônia. Deixa eu ver. Falou assim, ó. Ela falou para mim, pai, essa correntinha, olha que lindo. Quando a gente fizer o buffet, nas coisas dela estava o dinheiro que ela estava guardando. Que ela já estava guardando. É a festinha dele. É o filhinho dela, né? É isso aí. Para pagar o buffet do menino. Do jeito que nós achamos. Todo dia a gente dava 200. Sim, na carteira dele. Entregou dentro da certidão de nascimento dele. Com certidão de nascimento. Tudo isso que a gente fez. Ela sabia o que quer dizer família. Ele não, porque ele teve 3 esposas, um filho cada, doutor. E abandonou todos. Abandonou a primeira. A segunda, malemar o menino veio. A terceira estava convivendo com N separações. E o dinheiro já nós alertamos ela. Para a festinha dele de 2 anos. Isso aí está dando um filme. E tudo isso sabe o começo, que a gente fez foi para trazer ela junto a nós de novo. O negócio foi comprado, a gente estava colocando o nome dela. Para trazê-la para junto de nós, para ela começar a lembrar o que era bom e
né? Poder, Ver se né? tirava aquela vida. venda. E a gente estava conseguindo. Por isso que eu falo que tudo foi desencadeado por isso. Porque ela estava convivendo mais conosco do que lá. Ele viu que ele ia perder essa história. E o meu neto tinha dia que ele falava assim, não vou embora. Ele ficava lá com a gente. E, de algum jeito a justiça tem que ser feita. Se não for pelos órgãos competentes, que seja por nós, cidadãos. Viu, Sônia? Para que não seja uma Eloá do passado, que isso caia uma Babila atual. E a gente não sabe o nome da próxima, que será no futuro, né? Seu Alexandre, infelizmente é mais uma estatística fria da polícia. Enquanto não se mudar a lei e você ter o peso, as pessoas sentirem que vai dar cadeia, que vai ficar preso, a gente vai ficar, é um caso atrás do outro, sabe? Então não se assuste com o que a doutora Eliana disse, não se assuste se ele ganhar o direito à liberdade. Nesse dia que eu estive com ela, desse desentendimento dele, estava eu e ela, e a família todinha dele, bem numerosa, e advogado, que quer dizer, já era... Um monte de gente correu lá para doar. Porque é diferente, a gente não tem noção. Você não imagina, eu vou pensar em construir advogado, eu posso ter filha, entendeu? Eu vou ficar pensando em tem tempo nem para chorar. Ela não pode nem chorar porque ela não sabe e sequer o que esse netinho pode ter visto dentro daquela casa, com 1 ano e 9 meses apenas. Então, ele também não pode ver ela chorar, né? Para quem está do outro lado assistindo a gente, que isso sirva para todos os pais. Que eu entendo uma coisa, que os filhos da gente enterrar os pais, isso está na vida da gente. Né? Agora, que não está no nosso coração, é a gente sexta-feira ter enterrado a nossa única filha, que é uma pessoa que sempre trabalhou, não devendo nada a ninguém, conseguiu a firma dela com a gente, o carro dela, o filho dela, pensava que tinha um marido e ela pensava que esse marido era marido e pai. E ela estava dormindo com o inimigo. Pôs um leão para comer no calcanhar dela. Que os pais não deixam acontecer isso, gente. Que levar no cemitério, no IML que nem eu fui, reconhecer minha filha num saco preto lá. E chegar lá ainda fico sabendo, na delegacia ao lado, que a ficha criminal do grande amor da minha vida é um bandido. É isso que eu acordo. Eu vou dormir todo dia, eu, Hélio e o Nenê. Eu peço a Deus para que amanhã não amanheça. Porque eu não vejo o dia seguinte na nossa vida. Realmente, né? Porque a gente tem um Nenê. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem contar comigo também, viu? De orientação também com o Belo, com a promotora. Tá? E apesar de toda essa dor, eles vieram aqui para lutar por justiça, para lutar por um Brasil melhor realmente, e que aqueles que praticam essa monstruosidade sejam efetivamente punidos. Obrigada mais uma vez, Rosana. Obrigada, gente. Muita força para vocês, que nada. E voltem se precisarem. Que torne-se uma repercussão nacional. E vai tornar, sim, pode ter certeza. Tem que ser, porque não pode ficar, como a doutora diz, uma situação no que ela relatou para a gente. Mais uma vez, se essa moça puder não está acreditando. É importante para mim. Mas é a verdade. E a Rosana está pedindo que uma das mulheres, né, acho que a primeira mulher dele, que tem um filho mais velho, tiveram convivência, eu sei que tem um filho só. Possa entrar em contato com ela para passar mais informações, que isso também vai ajudar muito nessa luta por justiça contra esse crime que ele cometeu. Obrigada mais uma vez, obrigada a vocês, tá? Até a próxima. Pois é, uma história muito triste, na verdade uma história muito trágica, e hoje, né, vem a informação de que a polícia chega à conclusão que o Bruno, se chama Bruno também, o marido, né, da Babila, que acabou com a vida dela com muitas facadas e pelas costas, fez tudo isso por ciúme da profissão dela, uma profissão que ela já nem exercia mais, mas ele sabia que se ela quisesse um dia voltar, ela teria plenas condições para isso, não só como modelo. A mãe disse que ela queria ser atriz, ela já tinha feito cursos, inclusive, que ela poderia, bonita desse jeito, uma menina, né, muito comunicativa, muito querida por todo mundo, fazia amizade muito fácil, deixou ótimas recordações pro
para o pessoal do Ratinho, que foi o programa onde ela mais trabalhou, as primeiras experiências dela, assim, na televisão, num palco, foi justamente no programa do Ratinho, lá no SBT. Então ele sabia que se de repente ela quisesse, ela teria portas abertas. E como ela estava dizendo que ia embora, aí juntou tudo e ele fez o que fez, infelizmente, né? Continua em estado gravíssimo, segundo informação da Secretaria da Saúde, num hospital na zona sul da cidade. E aí, Lordão? Olha, é um caso muito triste, né? Mais um caso muito triste. Mais um caso muito triste. A gente percebeu que o pai e a mãe, logo no primeiro contato com esse rapaz, percebeu que não era coisa boa. Por quê? Pessoa dissimulada, ciúmes ao extremo, possessividade ao extremo. E quando você pega um homem com essas características e uma mulher carente, porque a carência, Sônia Abrão, faz com que muitas pessoas prefiram estar acompanhadas do que estar sozinhas. Sim, mesmo que a companhia seja péssima. Mesmo que seja péssima. E acaba engolindo uma série de sapos e acreditando que vai mudar o ciumento possessivo. Não vai. Aí juntou uma pessoa descontrolada, uma pessoa que bebeu demais, aflorou sentimentos violentos. Agora, é algo que não dá para entender. Dentro da casa, o time de coração acabou de ser campeão, a pessoa pegar uma faca uma festa, né? E atingir a menina pelas costas. Isso serve de alerta, Sônia, para quem está vivenciando isso. Eu conheço, Sônia, muitas delegadas da Delegacia de Defesa da Mulher e elas me relatam o seguinte: Lordela, a mulher vem aqui, a gente faz um inquérito, elas contam uma série de absurdos. Passa 3 dias, retornam e querem que tudo volte para o lixo. Alegam que já fizeram as pazes com o marido, que o marido prometeu que vai ficar bonzinho. Ela mesma não levou um processo adiante, né? Então, o Haroldo vai poder explicar que ninguém vai mudar do dia para a noite. E quando o marido ou o parceiro começa a chorar, pedir perdão, eu vou mudar, dar presentes, aquela pessoa carente ou insegura, ela acaba aceitando, mas sabendo que está correndo um risco iminente. Tá certo. Haroldo, você acha mesmo que, você não me responde agora, só vou te fazer a pergunta, a polícia chegou à conclusão que ciúme motivou o marido a matar a modelo na zona sul de São Paulo, tá aqui inclusive a manchete de hoje: crime motivou o marido a matar a modelo na zona sul de São Paulo, diz polícia, e que o ciúme seria da profissão, não que ela estivesse com alguém, mas da profissão. Se você acredita ou não que seja só isso realmente que possa ter ocasionado um crime tão brutal quanto esse, sem que ela tivesse tido a menor chance de defesa a mais, seria porque o ciúme profissional é uma coisa muito distante ali, né? Ela nem estava mais fazendo esse tipo de coisa. Você coloca o ciúme profissional, eu coloco da seguinte forma. A polícia coloca assim, né? Como? A polícia, sim. Coloca. Mas eu diria o seguinte, que eu acho que desde a infância, primeiro, que eu acho que é um sentimento que todos nós experimentamos, né? De repente você é o centro das atenções na sua casa e você tem 5, 6 anos, nasce um irmãozinho. Evidentemente que é normal que a criança apresente um certo ciúme e isso deve ser trabalhado em relação a pai e mãe, mostrando que, olha, todos os dedos são importantes e aqui em casa também todos os filhos são importantes. Se isso já fosse feito nos primeiros anos de vida e também detectado isso já na escola, nos primeiros anos de vida, 7, 8 anos, isso continua, vai para um tratamento. Agora, eu acho que no caso desse rapaz, além de ele mostrar um egoísmo muito grande, só pensar na pessoa dele e também mostrando que a beleza dela me incomoda a tal ponto de ele ser vítima de um pensamento dele. Ou seja, qual era o pensamento? Se ela for convidada para algum evento televisivo ou que ela se exponha, eu não suportarei isso. Então o que acontece? Eu penso única e exclusivamente em mim e para resolver isso que me incomoda, eu a mato. Evidentemente que aí existe um ciúme patológico, mas também existe aí uma maldade e um ódio sem controle e também, acima de tudo, lembrando que ele já tinha passagem na polícia por estelionato, ou seja, uma pessoa que também, além de ciumento, parece que não tinha princípios de certo e errado, de ética. Então não vejo única e exclusivamente não como um ciúme, talvez uma faceta de um ciúme, mas num todo uma personalidade provavelmente psicopática, porque o psicopata também se mata. Sim. Às vezes ele se mata, ou seja, ele não tem respeito nenhum pela vida, nem pela dos outros e muitas vezes nem pela dele.
Ele simplesmente tem que ser atento, tem que se atender às necessidades dele. Então, quando ele faz, às vezes, uma besteira muito grande e ele percebe que ele não vai poder continuar fazendo outras atitudes egocêntricas e que ele vai ser preso, acaba se matando como se fosse uma forma de vamos dizer assim, de debochar daquilo que ele pretende se castigá-lo. Ou seja, um sujeito com um ciúme doentio, sem princípios, sem valores, e, infelizmente, se viver, tem que estar preso. Agora, Sônia, só um detalhe, a conclusão é uma só. O crime poderia ter sido evitado. Claro. Como a maioria das mulheres mortas, não é no Brasil, é no mundo. Né? Por quê? Porque a família sabia do problema, a própria Babila sabia do problema, mas foi dando chance. Homem nenhum mata de uma hora para outra uma mulher. É todo um percurso que começa com uma voz mais alta, com um tapa, com um empurrão, com uma agressão, quebrando a mobília da casa, para chegar num determinado dia que tudo isso vem à baila, num furor incontrolado, e a pessoa acaba matando. Então é importante que as pessoas entendam que eu não gosto dessa palavra fatalidade quando falamos de crimes. Não existe fatalidade. O que existe é você prever, diminuir riscos. Antes de você assumir um relacionamento, você verificar quem está do outro lado. E se você perceber esses problemas, esses distúrbios, você falar, espera um pouquinho, antes só do que mal acompanhado. Já não está fazendo parte de que mesmo a mulher retirando a queixa, o Estado se interessa e vai atrás do agressor? Não, mas a lei diz que ela tem esse direito. Então, ainda continua valendo. A pessoa vai contar uma coisa e depois muda a versão. Entendi. Então, na realidade, às vezes o juiz chega para a pessoa, mas você falou que bateu. Não, foi um equívoco. Porque a vontade da vítima, ela é necessária. Se ela conta uma versão e depois ela muda, ou ela não quer mais, é complicado para o Estado ficar gerenciando isso. A pessoa estava na mesma casa, os pais acabaram de falar, nós sabíamos que ia dar problema, era uma questão de tempo. Landelo, de qualquer forma, eu não sei, eu acho que com a experiência, com os peritos, a experiência de delegados e das delegadas, de repente deixar um homem desse solto, quando ele já tinha um boletim de ocorrência e daquela natureza de ameaça, de agressividade, mesmo que ela tenha retirado, como foi dito, eu acho que era obrigação do Estado tomar uma providência. Porque é lógico que o Estado sabe que isso, na maioria das vezes, é feito sob pressão, ou então a pessoa tem medo de não receber mais a pensão, de ser prejudicada e acaba simplesmente ficando nas mãos de um homem perturbado que simplesmente ceifou a vida dessa menina. Só uma perguntinha, Landelo. Ontem eu acho que até te fiz essa mesma pergunta e as pessoas continuam querendo uma resposta. O fato dele ter tentado se matar depois de matar a mulher dele, depois de matar a Babila, atenua alguma coisa, se ele sobreviver e for levado ao julgamento, atenua alguma coisa para ele? Acredito que não, são fatos diversos. Certo. Ele teve a vontade de matar essa moça, que os pais disseram, é uma mulher forte. Ele foi covarde, ele não atacou ela de frente, atacou pelas costas. Acho que justamente por isso, que ela era forte. Então ele vai responder por homicídio doloso. Se ele sobreviveu, o estado dele é grave, ele está gravíssimo, na UTI. É óbvio que o advogado dele, se ele sobreviver no tribunal do júri, vai alegar que houve uma violenta emoção, que ele tinha ingerido bebida alcoólica ao excesso, em que ele não soube o que ele fez. A polícia está dizendo que eles discutiram mesmo, né? A discussão, a gente ficou bem claro, que o casal estava discutindo há muito tempo. Mas uma coisa é uma discussão verbal, outra coisa são agressões, espancamento, que pode, é óbvio, com a ingestão de bebida alcoólica em excesso ou de drogas, a pessoa fazer uma bobagem. Agora, o que é mais grave, o Haroldo comentar, o Estado tem que intervir. Espera um momentinho. Se hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que matam as mulheres respondem o processo em liberdade, como é que o delegado ou alguém vai poder manter preso uma pessoa por causa de um BO de ameaça? Nos Estados Unidos é diferente. Qualquer sinal, e aí o Haroldo tem toda a razão, é que a nossa legislação não acompanha o nosso raciocínio. Nos Estados Unidos é o seguinte, no momento em que o Estado percebe qualquer tipo de fumaça que possa acontecer um incêndio numa relação, a pessoa é detida. Porque mostra a força do Estado, dizendo o seguinte, olha, eu vou te prender por um tempo e se voltar você vai ficar aqui não. Essa coisa vai, retira a queixa, depois o processo ele é muito longo demais. Uma outra pergunta que tem me feito muito é por que está demorando o caso Bruno para ser julgado, o caso Mersa para ser julgado.
Na verdade, são tantos recursos que a própria lei determina e que é uma possibilidade dos advogados, e os advogados vão utilizar. Não tem de criticar o advogado. Se a lei permite, enquanto os recursos não tiverem terminado, o processo não vai a julgamento. E é aí que as coisas vão sendo arrastadas, e como pode responder liberdade até o julgamento, demora tudo isso, né?